Observe bem esses organismos verdes, rodeados de peixes e diversos micro-organismos. Eles são classificados em diferentes grupos por terem características muito comuns a de outros organismos. Isso quer dizer que eles não pertencem a um único grupo específico, e sim, distribuídos em diferentes reinos e divisões. Estamos falando das algas. Será que as algas são plantas? E qual das algas são utilizadas na preparação desses deliciosos sushis? Essas, e outras curiosidades mais incríveis ainda, é o que vamos ver agora. As algas são organismos fotossintetizantes que vivem principalmente em ambientes aquáticos, embora algumas das espécies possam ser encontradas em solos úmidos. As algas podem ser seres unicelulares, isso quer dizer que algumas delas possuem apenas uma célula, como é o caso das diatomáceas, mas também podem ser multicelulares, significa dizer que possuem mais de uma célula, como essas algas marrons e verdes. A estrutura de uma alga pode variar bastante dependendo do seu tipo e do seu tamanho, mas, em geral, as algas podem ser descritas com base nessas principais partes. Algumas algas, especialmente as multicelulares, possuem a parede celular. Ela é composta de celulose, sílica e outras substâncias, e tem a função de oferecer um suporte e proteção para o organismo. As algas possuem também uma membrana plasmática. Ela envolve a célula e tem a função de controlar a entrada e a saída de substâncias. Na célula das algas também possui um núcleo. Nele contém o material genético, o DNA, responsável pelo controle das atividades da célula. Possui também um nucleolo, responsável pela síntese de proteínas necessárias para o desenvolvimento das algas. Assim como nas plantas, as algas também possuem os cloroplastos. Elas são organelas que contêm clorofila, responsáveis pelos processos da fotossíntese. A forma e o número de cloroplastos podem variar entre as algas. Dentro dos cloroplastos podemos encontrar também os pirenoides, que são estruturas presentes em muitas algas. Elas são responsáveis pelo armazenamento de amido. Mas se algumas algas fazem fotossíntese, elas podem ser consideradas plantas? As algas não são consideradas plantas verdadeiras, embora elas possam compartilhar algumas características com as plantas, como a realização da fotossíntese. Enquanto as plantas pertencem ao reino Plantae, as algas podem estar no reino Protista, como as algas verdes, marrons e vermelhas. Com isso, as algas são organismos muito mais simples que as plantas. Elas não têm estruturas complexas e, muitas vezes, são formadas por talos simples. São chamadas de coloniais, algumas algas que as células se agrupam em colônias, mas cada uma delas ainda é capaz de viver independentemente, como é o caso dessas algas verdes do gênero Volvox. São chamadas de filamentosas, algumas algas que são formadas por longos filamentos de células, como é o caso dessas algas verdes chamadas de Spirogyra. E são chamadas de algas parenquimatosas, aquelas que têm o talo formado por um tecido multicelular mais desenvolvido, com células especializadas, como nessas algas marrons conhecidas como kelp gigante. Elas podem crescer dezenas de metros de comprimento, formando densas florestas submarinas. Agora vamos conhecer os principais grupos das algas, começando pelas algas verdes, conhecidas também como clorofíceas. Nessas algas a cor verde da clorofila predomina sobre a de outros pigmentos. Elas possuem dois tipos de pigmentos, o pigmento A e o B. Elas compartilham uma relação evolutiva próxima com as plantas terrestres. Essas algas podem ser encontradas em uma ampla gama de ambientes, que inclui o ambiente marinho, na água doce e até mesmo em solos úmidos. Uma alga verde muito comum é a uva, conhecida popularmente como alface do mar. É uma alga verde multicelular encontrada nos ambientes marinhos e muito usada na culinária. Outro grupo das algas são as algas marrons, também conhecidas como algas pardas. Essas algas são principalmente marinhas e comuns em regiões frias. Elas possuem clorofilas A e C, são caracterizadas pela presença do pigmento fucoxantina que é responsável pela coloração marrom. Elas podem formar grandes estruturas como florestas marinhas. Uma alga muito conhecida desse grupo é conhecida como kelp gigante. É uma das maiores algas marrons, podendo crescer até 60 metros de comprimento. Agora vamos conhecer as algas rodofíceas, conhecidas comumente como algas vermelhas. Elas são um grupo de algas multicelulares encontradas principalmente em ambientes marinhos, especialmente em águas tropicais. Elas contêm pigmentos carotenoides, a clorofila A e a ficoeritrina, que são responsáveis pela sua coloração avermelhada. Agora vem a pergunta: essas algas podem ser utilizadas na produção de sushis? A resposta é sim.
A alga vermelha porfira é usada para fazer o nori. É uma alga amplamente utilizada na culinária japonesa, especialmente na produção de sushis. Ela é muito rica em proteínas e vitaminas. Existem também as algas euglenófitas. Elas são representadas principalmente pela euglena. Em vez de parede celular, elas possuem uma película flexível que permite uma maior mobilidade e flexibilidade. Elas são um grupo de algas unicelulares que podem realizar fotossíntese ou se alimentar de outros organismos dependendo das condições ambientais. Possuem um flagelo para locomoção e um estigma, ou seja, uma mancha ocular que ajuda a detectar a luz solar. Por fim, temos as algas bacilariófitas. Elas são representadas pelas algas diatomáceas. São algas unicelulares com carapaça de sílica que formam intricados padrões geométricos. Elas são encontradas em ambientes marinhos e de água doce, são responsáveis por uma parte significativa da fotossíntese global. Já que conhecemos alguns tipos de algas, como elas fazem para se reproduzir? A reprodução ocorre tanto de forma assexuada, ou seja, pode se dividir em duas células filhas idênticas, assim chamamos de divisão binária. Ou quando um talo de algas multicelular se quebra em pedaços, e cada fragmento pode crescer e formar novos organismos, e isso chamamos de fragmentação. Mas podem se reproduzir de forma sexuada, quando duas células de algas se unem para trocar material genético resultando em uma nova célula com características dos progenitores. Isso acontece com a alga filamentosa chamada de Spirogyra. Com tudo isso, as algas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas aquáticos e na vida humana, sendo importante na produção de oxigênio que é vital para a respiração de quase todos os seres vivos. São importantes também por serem a base da cadeia alimentar, sendo consumidos por peixes e outros animais marinhos. São muito importantes para a economia pela produção de diversos alimentos, incluindo alimentos nutritivos como esses deliciosos sushis. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui, no canal Ciências.